Olá pessoal, estamos de volta aqui para a segunda aula. Nós vimos na aula anterior análise léxica e noções de linguagem, conceitos de linguagem e de noções do que faz um compilador. Então, a partir do momento que nós temos os tokens, o que é que nós fazemos com eles, né? E esse é o tratamento que nós vamos dar aqui nesse nosso encontro. Então, vamos para cá. A nossa agenda para hoje é tratar dos conceitos de análise sintática genéricos, em primeiro lugar, o que é que nós fazemos genericamente com análise sintática, e depois o nosso foco é isso aqui, é a análise sintática descendente, tá ok? O último slide que nós vamos falar rapidamente, que também temos geradores automáticos, né, para analisadores sintáticos descendentes, e isso é uma das coisas que nós vamos ver. Vocês vão utilizar a linguagem Java para programar, vocês já começaram a trabalhar com isso, não é? Existem geradores automáticos para o Java também, e nós vamos ver isso daqui. Tá, ok? Vou comentar com vocês e tudo isso tem no material de apoio. Tá? Então, por isso que existe aqui, ó, reveja a apresentação sobre análise léxica e acompanhe também aquela apresentação de conceitos de linguagem de programação e de noção de compiladores que nós tínhamos visto anteriormente também. Ok? Todo esse material está no ambiente virtual de apoio para vocês. Muito bom. Então, o que é que faz a análise sintática? A ideia da análise sintática é, recebendo os tokens, aquilo que nós já vimos na aula passada, tentar criar uma estrutura que a gente vai chamar de árvore sintática. Por que a gente lida com árvore aqui? Porque a nossa linguagem, ela tem uma tendência, a linguagem natural, né? Ela tem uma tendência a ser dependente de contexto. E uma linguagem de programação, tudo que a gente tenta evitar é a dependência de contexto. Então, a única dependência de contexto que nós admitimos em uma linguagem de programação é a dependência a partir dos identificadores, dos elementos que o programador cria. Variáveis, tipos, identificador, nossa, errei tudo aqui, mas identificadores. Serve. Esses elementos que são criados pelo programador é que vão dar a dependência de contexto, ou seja, um nome que foi criado para uma variável que vai ser usado posteriormente, ou o nome de um método, de uma classe, de uma função, etc. Tá, ok? Então, como a gente vai transformar isso de uma outra maneira, esse papel acaba sendo exercido pela tabela de símbolos, conforme a gente tinha visto na aula passada. Não é? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos receber os tokens e tentar montar essa estrutura de árvore, porque é completamente livre de contexto. Tá, ok? Então, se a gente receber, por exemplo, uma operação de atribuição, ou seja, uma variável do lado esquerdo, um sinal de atribuição, isso aqui, por exemplo, é do Pascal, né? E uma expressão do lado direito. Essa expressão pode ser uma soma, como está aqui, de uma variável com um número, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, o número 35, e por aí vai. Os tokens que a gente vai receber são esses, olha, número, o identificador, o sinal de atribuição e a variável que está do lado esquerdo, que é o identificador soma, tá ok? Tudo aquilo que for inválido, um token inválido, no momento inválido, por exemplo, você começa um if e aparece já um ponto e vírgula de finalização, tem que haver um erro, mas esse é um erro sintático, não é um erro do token, tá ok? Então, como eu tinha comentado com vocês, a primeira aula lidou com essa parte aqui, da linguagem regular, e hoje nós vamos lidar com essa segunda parte aqui, que é a parte livre de contexto. A parte sensível ao contexto, que são os identificadores, etc., nós vamos lidar posteriormente, tá ok? Quando falar de tabela de símbolos, que isso vai ser na aula 4. Bom, obviamente ela é uma questão um pouquinho mais complexa, porque agora nós temos essa característica da liberdade em termos de contexto, que vai permitir fazer aninhamentos, ou seja, eu posso embutir uma estrutura dentro da outra. Eu posso fazer um while dentro de um outro while, dentro de um outro while, e dentro deles um if com outro if e assim sucessivamente. Tá ok? Bom, então esse é o nosso foco de hoje. E as linguagens livres de contexto, na verdade, são aqueles conjuntos de linguagens que podem ser geradas pelas gramáticas, e aqui gramática de novo, a gente volta a falar disso, que são livres de contexto. E elas são reconhecidas por um outro modelo de autômato, que não é mais aquele autômato finito, é um autômato de pilha, e a gente vai ver que são características diferentes e especiais aqui. Bom, a maior parte desses construtores de linguagens de programação, e na verdade as linguagens de programação, são expressas a partir de gramáticas livres de contexto.
Ao longo da história, isso inicialmente é um projeto do Chomsky, tá? Nos anos 50, e junto com o Chomsky aparecem também lá na IBM, né? O John Backus cria essa notação que é o BNF, que a gente vai acabar usando aqui também, obviamente, que representa linguagens livres de contexto, tá? E vai nos permitir, a partir dessa representação, gerar, na verdade, os analisadores sintáticos para elas, tá? Os parsers para elas. Bom, a gente normalmente divide estes elementos, essas partes, em expressões, comandos e declarações. Basicamente é isso que a gente faz normalmente numa linguagem de programação. Ok? Bom, dado uma gramática qualquer, a gente vai definir quais são os terminais, quais são as regras de derivação ou de produção, e a partir disso, terminais e não terminais, não é? A gente consegue definir a linguagem como sendo o quê? Todas as cadeias, está aqui, ó, todas as cadeias W do alfabeto da linguagem, de tal maneira que, a partir do não terminal inicial, de um ponto de partida, eu consiga gerar essa cadeia usando as regras de derivação, ou as regras de produção, que estão definidas naquele conjunto P. Isso é só um lembrete do que vem a ser gramática para vocês. Então aqui tem um exemplo de derivação, são duas derivações distintas para a mesma sentença, ou cadeia, ou palavra de uma linguagem. Está aqui a palavra. Ó. Vocês podem reparar, é a mesma palavra dos dois lados da derivação. E são duas derivações distintas. O que é que elas mudam? Elas mudam, tudo que está aqui no underline está te mostrando qual que é o não terminal que foi utilizado. Então vocês reparem que aqui neste momento, o não terminal da direita foi utilizado primeiro na derivação. E nessa de cá, o não terminal da esquerda, veja que é o mesmo passo, foi utilizado na derivação da mesma sentença. Qual que é a diferença? As duas são derivações. As duas são derivações válidas e corretas que geram a mesma sentença. Então existe a possibilidade de nós estabelecermos uma ordem para fazer a derivação. A primeira que nós usamos, que nós vamos usar aqui hoje, é a chamada derivação mais à esquerda, ou seja, toda vez que aparecerem dois não terminais, eu vou escolher, dois ou mais, né? Eu vou escolher o não terminal da esquerda para tratar. E a outra possível é a derivação mais à direita, que é o oposto. Aparecerem dois ou mais não terminais, eu vou escolher sempre o da direita para fazer a derivação. Tá ok? Essa é a ideia aqui. Bom, a árvore sintática, ela é uma representação daquele processo de derivação. Então, só voltando aqui novamente. O que é a derivação, então? É o processo de substituir cada não terminal por uma regra de derivação. Então, o T foi substituído por A, seguido de T, seguido de C. Esse segundo T, de novo, A, seguido de T, seguido de C. Mas o próximo, T virou R. Tá? Nesse passo aqui, ó, T virou R. Tá ok? Então, são regras de substituição que nós vamos utilizando. E a árvore sintática vai representar isso, sendo que a raiz dessa árvore é sempre o símbolo inicial que nós temos na gramática. Tá? E o resultado final são os terminais, ou folhas, né, que são os descendentes, os filhos, né, diretos do processo de derivação. Ou seja, é o alfabeto final de terminais que nós temos aqui. Lembrando que, nesse momento, a linguagem é a linguagem dos tokens. Né? Eu já não estou mais tratando com símbolos do alfabeto, com caracteres. Né? A gente está lidando aqui com os tokens. Né? Ou seja, os terminais são os tokens lá embaixo, dessa minha árvore. Se a gente ler da esquerda para a direita as folhas da árvore, né, nós vamos ter a palavra que foi gerada, a palavra que foi derivada por esse processo de derivação. Tá? Eu posso ter regras de derivação ou de substituição que vão levar para a cadeia vazia. Não tem problema. Na concatenação, ele é válido, mas ele não vai aparecer. Então aqui está um exemplo, né, de árvore de derivação para essa palavra que a gente tinha visto antes, 2As, 3Bs e 2Cs. Né? Aqui está um processo de derivação, vocês podem reparar nessa estrutura de árvore. E aqui tem um negócio interessante. Existem duas árvores para a mesma palavra, a mesma sentença. Esta árvore, vocês podem reparar, ela é equilibrada com um peso maior para a esquerda, sendo que a de cá
é com o peso maior para a direita. Ou seja, elas parecem uma visão especular uma da outra, né? E como é que isso pode acontecer e o que ocorreu aqui? Bom, o que ocorreu foi o seguinte, né? Essa gramática que gerou estas árvores é ambígua. O que isso significa? Isso significa que se eu tenho duas árvores sintáticas diferentes, é porque geradas pela mesma sentença, isso significa que essa árvore sintática, essa gramática, ela não tem uma única possibilidade de encaminhamento, o que dificulta o processo de reconhecimento. Isso significa para nós que essa não é uma boa gramática, por exemplo, para uma linguagem de programação. Tá certo? Esse é um aspecto importante para nós. Então aqui está um exemplo de uma gramática ambígua para expressões, né? Veja que na árvore de derivação eu vou ter sempre nos nós internos da minha árvore expressão. E aí se eu tiver uma expressão do tipo 3 mais 4 vezes 5, como que está aqui, eu vou ter duas possibilidades de saída nesse caso. Ou eu faço primeiro o produto para depois fazer a soma, que é o caso da esquerda, ou eu vou fazer primeiro a soma, a adição, para depois fazer o produto, que é o caso da direita, dando dois resultados diferentes, e isso é inaceitável em termos de linguagem de programação. Então esse é algo que a gente tem que evitar, né? Então só para lembrar, a gente pode reescrever isso, forçando com que esta árvore de baixo seja executada primeiro, ou seja, a única árvore válida seja essa árvore que estava ali à esquerda na transparência anterior, só para lembrar, essa árvore que dá 23 aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? A ideia é acrescentar não terminais. Então, em vez de fazer este E mais E e E vezes E, a gente vai acrescentar um não terminal específico de produto, forçando com que o produto fique aqui embaixo. Tá, ok? Essa é a ideia. Bom, outras fontes de ambiguidade, por exemplo, no if, né, é o caso do um if aninhado com o outro, em que a gente não sabe de quem é o else respectivo. Então, if, then, if p, then, if, que, then, S1, else, S2. De quem é o else do S2? Então, muitas vezes, a gramática não especifica completamente. Se vocês olharem na gramática do C, do Java, etc., vocês vão reparar que está escrito em língua natural que o else pertence ao if mais próximo, ou seja, é isso aqui que ele quer. Tá? Só que não está especificado. Então, isso é feito de uma maneira não adequada. Existe uma outra maneira de fazer isso, que é modificar a gramática para forçar o surgimento disso. Como? Fazendo com que apareça um if que tem o casamento e um outro if que não tem o casamento, né? Então, nisso a gente separa na gramática e facilita o processo de geração. Bom, para a gente fechar essa parte inicial aqui de análise sintática, a gente tem basicamente duas abordagens. Isso aqui vai ficar para a aula que vem, que são os métodos bottom-up, ou seja, a gente faz o processo a partir da derivação mais à direita reversa, constrói a árvore das folhas até o não terminal inicial. E a que nós vamos tratar hoje, que é o método top-down, a gente faz o contrário, a gente parte da raiz da árvore e vai fazer chegar até as folhas. Tá ok? Bom, obviamente ninguém vai fazer um compilador que vai tratar com backtracking, certo? Só para lembrar, né? A gente não vai aplicar backtracking em compiladores aqui. Mas é possível tratar linguagens livres de contexto usando backtracking também. Isso não é bom, porque é lento, é bem mais complicado, etc. Tá? Então, linguagem de programação, a gente não vai ter esse tipo de problema, a gente só vai usar esses dois métodos aqui. Tá? Bom, então hoje a gente vai começar a tratar a linguagem, tratar análise sintática de linguagem de programação pelo método descendente ou top-down. Tá, ok? Dois métodos clássicos, tá? E a gente vai pedir para vocês tratarem nos exercícios dessa aula aqui a preditiva recursiva, né? Embora exista a possibilidade de a gente usar também a preditiva com LL1, e ambas têm auxílio, né, de programas de auxílio para a gente poder gerar automaticamente esses analisadores sintáticos ou parsers. Tá, ok? A preditiva recursiva é a que vocês vão também tratar na hora de fazer os exercícios de produzir um compilador, que mais tarde a gente vai comentar um pouco mais, né, ao longo da disciplina. Bom, existem algumas limitações para a gente utilizar a análise descendente. Uma delas é referente ao ciclo, né, ou seja,
ele sai, por exemplo, se eu tiver uma regra de derivação do tipo A foi em B, que foi em C, que foi em A. Isso é um ciclo que não está gerando nada, não está produzindo nada. Então isso é algo que a gente precisa tomar cuidado e precisa eliminar. A outra possibilidade é que eu tenha, por exemplo, um prefixo comum. Tá? Como é que eu trato isso? Então existem técnicas para a gente lidar e essas são coisas que nós vamos comentar rapidamente. Então lembrando, uma gramática livre de contexto, ela é definida por um conjunto de não terminais, um conjunto de terminais, que são na verdade os tokens aqui para nós, o conjunto de regras de derivação ou de produção e por último o não terminal inicial, que é a raiz da gramática. Né? Então, quando eu tenho esse tipo de construção aqui, ó, o não terminal A é substituído por uma cadeia, uma subcadeia alfa, seguida do não terminal A novamente, seguida de uma cadeia beta, o que acontece aqui para nós? Nós temos um não terminal que é autoembutido central, ou seja, eu vou poder reproduzir a mesma estrutura N vezes, né, que é o caso de um while dentro do outro, né, while, abre chave, aqui está o fecha chave, e aqui dentro eu posso colocar vários whiles ali dentro também. Tá ok? Essa é a ideia. Esse é o processo usual de trabalhar com linguagens livres de contexto. Esse é um outro aspecto a ser evitado, que é a recursão à esquerda. Por que isso é ruim? Porque ao fazer a substituição, se a gente estiver usando uma pilha ou fizer a recursão, eu posso ter uma recursão infinita ou vou ter um estouro de pilha nesse caso aqui. Então esse é um outro aspecto importante que a gente vai precisar evitar para utilizar esse método descendente. Tá ok? Bom, como é que a gente tira a recursão à esquerda? Então, rapidamente, esse aqui é o processo. A gente vê uma regra de produção desse tipo, isso aqui está em BNF, né? A é definido como A seguido de alfa, ou seja, a recursão à esquerda, ou um beta. Então, o que a gente faz? A gente cria um novo não terminal A', que está aqui, e eu faço a primeira regra de produção começar como A é beta seguido de A', que é o novo não terminal, que é a condição de parada de recursão. E aí eu passo a utilizar a recursão à direita, no A'. A' é definido como sendo o alfa, aquele mesmo alfa que estava lá, seguido do próprio A', ou cadeia vazia. Então aqui está o exemplo, utilizado aqui na expressão. Ó. Expressão é expressão mais termo ou termo. Termo é termo vezes fator ou fator, e fator é um identificador ou uma expressão entre parênteses. O que a gente tem quando retira a recursão à esquerda? Eu vou criar um novo não terminal E', um outro não terminal T', para poder eliminar a recursão à esquerda, e aí, como vocês podem ver, agora não há mais recursão à esquerda, e todas as regras de E' e T' começam com terminais, né, os tokens da linguagem. E aqui tem um algoritmo clássico que se usa para fazer a eliminação dos não terminais à esquerda, com recursão à esquerda. Tá? Isso tem também no material que vocês vão ler, eu vou deixar para vocês aprofundarem depois, mas é bem simples, é o mesmo esquema que a gente fez na transparência anterior. Bom, o outro aspecto de não determinismo, como eu tinha falado, é esse aspecto de que os prefixos são comuns. E a gente faz, normalmente, eliminando esse prefixo comum, que é o que a gente chama de fatoração. Então, A vai em alfa, beta, ou A vai em alfa seguido de gama. Então, o que a gente faz? Cria um novo não terminal C, que vai permitir que a gente coloque dentro dele os outros restos de sentença, né, que são beta e gama. Tá, ok? Então, A vai ser alfa seguido de C, e C vai em beta ou gama. Tá, ok? Então, aqui está no método top-down. Análise preditiva recursiva, um exemplo de gramática, né? Está aqui, ó. Expressão vai em termo mais expressão seguido de termo, fator vezes termo ou fator e por aí vai. Né? E a gente pode reescrever esse modelo, né, que antes estava recursivo e deixou de ser, até de uma forma mais simples, que é a iteração. Então, o que é uma expressão? É uma sequência de somas de termos, ou seja, precisa ter um termo pelo menos, que está aqui. E depois, essa chave aqui está indicando uma repetição de possibilidades de receber um token de adição e ter uma nova expressão, ou seja, sequências de termos. Veja que isso aqui já me permite gerar automaticamente um programa do tipo, né? Análise sintática. O que é a expressão? É uma função recursiva booleana, que vai devolver verdadeiro ou falso, na verdade, termo.
Se ela der certo, eu posso entrar e ver se tem alguma coisa. Ou seja, o que é alguma coisa? Vem o token de adição? Veio. Então continua o processo, olha a regra aqui, né? Continua o processo, veja se tem expressão. Então ele chama a função de expressão novamente, olha a autorrecursão aqui. Tá, ok? Então essa é uma sequência de funções recursivas, vai funcionar para todos eles, termo e fator. Tá? Bom, finalizando esse modelo aqui, a gente tem outro processo que é para a análise LL de K, que é basicamente o seguinte, porque esses dois L's, o primeiro L é a leitura da esquerda para a direita, e o segundo L é da derivação mais à esquerda que nós já havíamos falado. Tá, ok? Então o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que criar um modelo de analisador que é ligeiramente diferente, não é chamada de função recursiva. Tá? É um analisador que é baseado numa tabela. E essa tabela vai indicar para o analisador que movimentos ele precisa fazer. Por exemplo, eu posso substituir esse elemento que está aqui no topo por uma regra, etc. Posso, por exemplo, avançar, porque eu já li este elemento que estava aqui, e por aí vai. Tá? Então são movimentos do analisador. Aqui está o funcionamento dele para o caso em que o K é 1. K é o número de símbolos ou tokens à frente que eu preciso observar para poder decidir que ação eu vou tomar. Então, se X é o símbolo que está no topo da pilha, só para voltar aqui mais uma vez, no caso era o E que estava aqui, mas X simbolizando qualquer elemento do topo da pilha, PS é o símbolo da entrada, ou seja, PS é o símbolo A que estava aqui, né? O símbolo da fita de entrada. Eu testo, esses elementos são iguais? O terminal que está no topo da pilha, se X for um terminal, é igual a PS, que é igual ao end of file, quer dizer, acabou o arquivo, então ele terminou. Terminamos a análise sintática e foi bem sucedida. Se X for um terminal e PS, e for igual a PS, mas não for o end of file, então o que a gente tem que fazer? Joga os dois fora. Então eu jogo fora esse cara e jogo fora o cara de lá. Quer dizer, avança para o próximo elemento ali. Né? Se eu tiver a situação em que os dois são diferentes, o topo da pilha, o terminal do topo da pilha é diferente do terminal da fita de entrada, então isso significa que houve um erro de sintaxe e a gente vai ter que tratar esse erro. Bom, na continuação, se X é um não terminal, eu faço a troca. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou consultar aquela tabela que vai me indicar, ela é indexada pelo X, e os elementos de coluna são os elementos que eu tenho na minha fita de entrada. Tá ok? Então, isso aí vai me fazer o quê? Com que eu troque o topo da pilha. Eu vou desempilhar o X e vou empilhar o lado direito da regra. Por exemplo, se a regra tinha UVM, eu vou colocar M no topo da pilha. Vai ser o último elemento que eu vou colocar. Tá? Muito bom. Aqui está um exemplo de funcionamento. Vocês podem acompanhar isso posteriormente. Tem também no material completo. Mas basicamente a minha tabela é essa daqui. Veja aqui, as linhas são indexadas pelos não terminais. Né? E aqui quais são as ações que a gente toma em caso de receber um não terminal no topo da pilha e estiver vendo A. Então, por exemplo, S, vendo A, ele vai para a regra 1, ou seja, vai trocar o S por AS com A no topo da pilha. Tá? E esse é o processo que vai acontecendo. Tá? A saída aqui que está sendo mostrada é qual foi a regra que foi utilizada em cada momento. Tá bom? Muito bem. Como é que a gente constrói essa tabela? Para isso, a gente precisa saber dois elementos importantes, ou dois conjuntos importantes que nós temos. Quais são os elementos que começam uma regra e quais são os elementos que aparecem, os terminais que aparecem depois que uma regra termina. Tá ok? Então, por exemplo, a regra de A seriam que elementos? Os elementos beta, que aparecem depois dela. E uma regra completa de A vai me indicar quais são os elementos que são gerados pelo próprio A. É isso que a gente quer. Tá? Então, o conjunto inicial que nós temos é esse primeiro que está aqui, chama de first também, né, em inglês. Se a gente tiver na regra A vai em alfa, se alfa for igual a vazio, o primeiro de alfa é vazio. Se alfa é um terminal, é aquele terminal. Se for uma cadeia, é o primeiro símbolo que vai aparecer nessa cadeia que está aqui. Então, é o primeiro token que surge aqui. Tá? Se for um não terminal, se alfa é um não terminal, a gente calcula o primeiro desse não terminal e assim sucessivamente, e a gente vai calculando todos os elementos do primeiro. Tá? Então aqui está um algoritmozinho simples para fazer isso, porque é um algoritmo de fecho, tá? Mas é simplesmente a mesma ideia que a gente tinha comentado, é só fazer um fecho sobre cada uma dessas regras que vão aparecendo.
até a gente conseguir. E o outro é o conjunto que segue, né? Seguidor, o follow, né? Que são os que aparecem depois que o não terminal foi gerado. Não é? A gente começa usando o end of file, que está aqui, ó, o end of file, como sendo o primeiro elemento que segue o não terminal inicial. Então, a partir dele, a gente vai tratando. Então, veja aqui o caso. Como é que faz esse algoritmo? De uma maneira simples também. Eu vou olhar para as regras. Então, eu vejo quem é que segue essa regra de... Se eu tenho uma regra A vai em alfa, B, gama, A e beta. Quem é que segue o B? É todo esse elemento que está aqui. Então, o first deste elemento vai ser acrescentado ao follow, né, ao seguidor do B. E assim sucessivamente, né? Quer dizer, aí vem os casos de que se for vazio, se tiver algum elemento vazio, etc., o que vai acontecendo. E a gente faz um acréscimo também. Se eu tiver uma regra do tipo A vai em alfa, B, gama, né? E gama pode me gerar o vazio, ou seja, alfa seguido de B é um dos elementos válidos, como se não tivesse o gama aqui, isso quer dizer que todos os terminais que seguem A vão poder seguir também B, ou seja, eu vou incluir todos eles ali. E com isso a gente consegue montar, está aqui o algoritmo para a gente fazer a matriz, usando o seguinte, né, aquela tabelinha que vai ordenar o nosso processo de reconhecimento. Né? Para cada regra de produção A em alfa, a gente vai executar os passos daqui de baixo, ou seja, vai acrescentar na tabela a regra que foi utilizada, o lado direito da regra que foi utilizado para o processo. Se incluir o vazio, a gente vai ter que incluir também a condição de eliminação do vazio, né, no seguidor de A. O que é isso? É o conjunto follow. Então, para todos os elementos de follow, incluir A vai em vazio, que é o alfa que está aqui. Tá? Então, a gente, a partir disso, constrói a nossa tabela, e essa tabela vai, na verdade, permitir a gente fazer uma análise completa de um programa, de uma linguagem de programação qualquer. Tá ok? Bom, então, fechando essa questão, nós temos também o processo de análise sintática gerada automaticamente a partir de geradores. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir para vocês utilizarem alguns desses geradores. Aqui tem dois exemplos, o ANTLR e o JavaCC. O JavaCC é o que vocês vão começar a usar, que é um dos mais populares para Java. Java é a linguagem que vocês estão usando para suportar o desenvolvimento do compilador. E a gente espera que vocês usem o JavaCC e postem dúvidas para nós, para que a gente possa acompanhar com vocês, tá ok? Então, a aula de hoje termina aqui. Na próxima aula, nós vamos lidar, continuando com análise sintática, só que agora no modelo ascendente. É isso daí, muito obrigado e até a próxima.